Estou colocando aqui para gravar. Sejam muito bem-vindas ao nosso sétimo encontro. Oi, Érica, boa noite, minha amiga, tudo bem? Meninas, vamos dar início agora, tá bom, meus amores? Nosso sétimo encontro, gente, como passa rápido, né? Esses dias estava aí fazendo a inauguração do primeiro encontro do Incompany, mas enfim, é uma disciplina que, um tema, né, que eu estou trazendo aqui para vocês hoje sobre disciplina para a liberdade. Gente, é algo que de fato me libertou. Então, vou trazer essa aula, né, essa condição para vocês com muito quentinho no coração. E não sei se vocês já tiveram esse poder de descoberta para a liberdade. Eu sempre vivia disciplina, mas a disciplina para mim ainda era um campo de visão muito limitado. Então, quando a gente entende o que é disciplina e o poder para a liberdade, é libertador, literalmente é libertador. Assim como é empreender, né? As pessoas acham que é fácil. Não, não é fácil. Te liberta. Mas não é fácil, né? Então, é um tema muito abrangente e aí, como uma mensagem central que eu quero trazer aqui para vocês, né? A disciplina que você evita hoje, que nós evitamos hoje, ela pode ser exatamente a liberdade para a gente poder viver o que a gente deseja no amanhã. Então, eu, Patrícia, sempre fui extremamente preocupada com o meu futuro. Eu acredito que porque eu engravidei aos meus 15 anos, mas depois dessa jornada de autodesenvolvimento, a gente se desconstruir para poder reconstruir, né, num vaso novo, me trouxe esse poder para poder enxergar que a disciplina ela é extremamente importante, mas se a gente não trouxer uma liberdade para o que a gente enxerga como disciplina, a gente nunca vai viver, né, esse extraordinário. Então, o objetivo, meninas, desse encontro de hoje é fazer com que vocês percebam que a disciplina não é viver preso a regras. Eu sempre fui presa a regras. E acredito que isso já aconteceu com vocês, ou acontece, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui, esse quentinho para o coração de vocês, é ensinar, né, que o mais importante é a gente cumprir o acordo com o que a gente faz e, na verdade, com a gente mesmo. Às vezes a gente pensa muito em honrar as pessoas, que é extremamente importante, mas não mais importante do que primeiro cumprir os acordos que a gente faz para nós, para depois vir para o outro. E às vezes a gente é extremamente preocupado em somente cumprir para o outro, por isso que infelizmente a vida passa, a gente só olha para o outro, nunca olha para dentro, a vida passa e a gente não consegue realizar ali os nossos sonhos, os nossos objetivos e ter essa conquista de liberdade profissional, emocional, liberdade de tempo que vocês colocaram aqui, de organização financeira, enfim. Então, meus amores, na semana passada nós falamos de inteligência emocional, tudo isso faz parte de uma construção, né? O planejamento anual que nós fizemos. Então, nós aprendemos a perceber e a gerenciar parte das nossas emoções antes de simplesmente só reagir a elas, né? Então, hoje a gente está dando aqui mais um passo, porque não basta saber somente o que a gente sente ou o que a gente sabe. O importante também é que a gente precisa saber o que fazer, né, através daquilo que a gente está conectando agora e construindo através dessa jornada. Então, meninas, existe uma distância muito, muito, muito grande entre saber e realizar. E aí, onde eu sei muito, eu realizo pouco, porque eu tô aqui, ó, só preocupada em saber, em saber, em saber, em saber. E aí, trazer essa congruência entre saber e realizar, que são distantes, é o que a gente precisa conectar, né? Trazer aí para uma conexão, para a gente poder fechar isso, trazendo uma disciplina com liberdade. Então, fortalecendo esse tema de hoje, né? Então, quero trazer uma reflexão para vocês, né? Quantas coisas você já sabe que você precisa fazer, mas que ainda não faz com constância. E incrivelmente, né? A gente acredita não ter o resultado e a gente acaba desistindo daquilo, mas a gente sabe todas as coisas que a gente precisa fazer, mas a gente não faz por falta de constância. E a falta de constância é a falta de trazer uma disciplina para aquilo que a gente
precisa para poder ter o resultado dos nossos sonhos. E às vezes é uma coisa tão simples, gente, tão simples, mas que a nossa mentalidade ainda não virou a chave para que a gente possa fazer isso de uma forma, né, repetidamente, todos os dias, até que isso se torne uma doutrina, um hábito, algo novo dentro da nossa vida para poder fortalecer essa constância, essa repetição e sim a gente ter uma oportunidade de ajustar a rota para sim estar ali focado, né, no nosso objetivo, que é o nosso resultado final. Não tem como ter um resultado final sem antes a gente fazer um ajuste de rota. E como que a gente faz esse ajuste de rota? Através do que a gente faz todos os dias. Então, é uma análise que a gente faz do que está dando certo, do que não está dando certo, fazendo o ajuste de rota, então chegando sempre mais próximo daquilo que a gente vem buscando. Então, a constância é isso, fazer isso repetidamente até que isso se torne excelente. Perfeito nunca será, porque perfeito só Papai do Céu. Mas excelência é algo que a gente deve buscar e a gente só alcança a excelência quando a gente faz a mesma coisa todos os dias. E principalmente em fazer algo todos os dias, algo que a gente gosta, algo que tem significado, algo que tem congruência, algo que seja um propósito, porque senão a gente se cansa. Vocês já ouviram aquela frase referente ao trabalho, né? É, que quando o trabalho que a gente possui, ele não nos cansa, porque ele é um propósito, né? Porque trabalho por trabalho é um trabalho por dinheiro, é você viver ali naquela sobrevivência todos os dias. Então, isso cansa. Essa constância cansa. Essa disciplina de fazer o que não gosta cansa. Mas, às vezes, a gente precisa fazer algumas pequenas coisas que a gente não gosta para poder fortalecer naquilo que a gente ama ou naquilo que a gente colocou como um propósito e que talvez a gente nem imagina, né, que isso vai fazer total diferença na nossa vida. Mas nessa altura do campeonato, com a maturidade que a gente tem, com a idade que a gente tem, com a expertise que a gente tem, a gente confunde os nossos desejos, né? Hoje eu faço o que eu quero, já estudei muito para isso, já me dediquei demais, então estou numa fase de descanso, de repouso, de fazer o que eu quero, enfim, isso é um erro. É um erro a gente acreditar sobre isso, porque todos os dias é uma nova oportunidade de a gente fazer melhor e diferente. E esse melhor e diferente, talvez repetir aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer para poder ter o resultado que a gente quer lá na frente, passar por alguns desafios, porque fazer o que a gente não sabe às vezes traz o desconforto, mas a gente precisa executar para poder viver a vida dos sonhos que a gente quer lá na frente, né? Então, talvez, né, não seja aí a falta do conhecimento, mas talvez esteja faltando um acordo mais sério com você mesma. Então, reflitam sobre isso. E aí eu quero trazer quatro perguntas para vocês. Meninas, está fazendo sentido até aqui? Gi, tudo bem, meu amor? Boa noite, Jéssica. Tá fazendo sentido? Maravilha. Noite. Boa noite. Então, quero trazer aqui quatro perguntas para vocês. A primeira pergunta é: o que que você deseja conquistar nos seus próximos 12 meses? Escrevam. Se vocês estiverem aí com o caderninho de vocês, Marta, eu sei que já está aí, né? Então, a primeira pergunta é: o que que vocês desejam conquistar nos próximos 12 meses? Tragam essa clareza, gente. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, e tá tranquilo se for somente uma, mas desde que eu foque nesta uma para poder ter o resultado que eu venho buscando, que infelizmente eu estou ali adiando algumas ações para poder ter o resultado que eu espero, ou passar pelo processo, né, que é a experiência, né? A segundinha pergunta é: qual comportamento eu vou precisar, eu precisaria, né, tornar constante para isso poder acontecer? Então, que comportamento eu precisaria tornar constante, repetidamente, para isso acontecer? A terceira pergunta é:
O que que você continua fazendo que está atrasando o seu resultado? E aí, se a gente pensar que eu estou estagnada, não, desculpa. Ou a gente está crescendo, evoluindo, ou a gente está morrendo, declinando, se colocando lá no buraco. A gente não está estagnada. Nossa vida não é estagnada. Ou a gente está vivendo, crescendo, evoluindo, ou a gente está declinando, morrendo aos pouquinhos. Repete a pergunta, por favor. O que você continua fazendo? O que que a gente continua fazendo que está atrasando o resultado que eu espero? Uma outra coisa muito importante, antes de eu fazer a quarta pergunta, é: aquilo que eu espero como resultado tem data? Olha que importante. E por mais que eu mude essa data, não tem problema, tá? Mas eu preciso colocar uma data, porque senão só vai fazer parte de um sonho. Ah, o ano que vem eu faço, ou daqui a um tempo eu faço, daqui 3 meses eu faço. Mas será que vai ser daqui 3 meses? Depois, deu depois, o depois. E qual que é a liberdade que você conquistaria se você tivesse mais disciplina? Olha que pergunta divisora. Qual liberdade você conquistaria se você tivesse mais disciplina? Gente, a disciplina, ela está correlacionada com aquilo que eu quero. Não correlacione uma disciplina para 10 coisas. É naquilo que eu quero, que eu já estou ali sofrendo no processo, que eu estou adiando, que eu estou procrastinando, que eu estou sendo preguiçosa. Eu tenho que reconhecer que procrastinação é bem diferente de preguiça. Nós devemos reconhecer que procrastinação é diferente de preguiça. Todo mundo procrastina em algo e faz parte do nosso perfil comportamental, principalmente quando a gente tem algum tipo de perfil que atrai muito mais a procrastinação. Mas existem pessoas com perfil procrastinador, mas que faz, porque entende que tem que fazer. E aí olha as diferenças de procrastinação para algo que eu estou sendo preguiçosa. Então, existem diferenças. E disciplina não é fazer muito. Eu achava isso, tá? Eu sempre quis fazer muito na velocidade da luz. Mas disciplina não é fazer muito. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, inclusive quando a gente está desmotivado. E aí é muito fácil quando a gente vai para o trabalho não querendo. Nós somos obrigadas. Mas não é tão fácil, nem é tão simples fazer algo que eu estou sem vontade. E aí, isso é interessante. Motivação ou desmotivação, porque hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou sem preguiça, ou inclusive, né, a procrastinação. Tem hora que procrastinar, gente, desculpa o que eu vou falar, pode ser que vocês não concordem, tá tudo bem, mas tem hora que procrastinar faz parte do processo, muito parte do processo, de verdade. Por quê, tá? Eu sei que eu preciso fazer uma coisa. E aí eu trago a urgência para essa coisa ou a importância para essa coisa. Tornar isso urgente não é tão bom, não é tão saudável, tá? Mas talvez eu procrastinar naquilo que talvez não seja tão importante, eu sei que eu preciso fazer, mas isso daqui é uma prioridade. Então, a procrastinação, em alguns momentos, ela é muito viável. A preguiça nunca. Ai, Deus! Eu vou trazer uma diferença aqui para vocês. Meu WhatsApp aqui fazendo barulhinho. Meninas, qual que é a diferença? Anotem que isso é muito importante, tá? O que que é uma motivação? Hoje eu tô com vontade. Isso é uma motivação. Ah, hoje eu vou fazer porque hoje eu tô com vontade. Certo? Anotem. O que que é disciplina?
Gente, disciplina é quando eu decido que aquilo é importante. Vou parar de comer sorvete, que está me arrebentando. Eu decidi, ponto. Tô trazendo uma coisa boba para vocês, tá? Eu decido parar de tomar refrigerante. Eu decido parar de fumar. Eu decido fazer atividade física todos os dias. Disciplina é eu decidir que algo é importante. Olha a diferença da constância. Eu continuo. A disciplina é uma decisão. Trouxe isso e expandi para o meu consciente. Constância, todos os dias. Todos os dias. E o resultado. Agora minha vida começa a mudar. Olha que importante sobre isso. Porque através da constância, da consistência naquilo que é contínuo, eu tenho esse resultado de que agora a minha vida começa a mudar, porque eu tive uma decisão, trouxe para minha consciência, expandi e dou continuidade nesse processo para poder ter o resultado que eu venho buscando. Olha que importante isso. Certo? Meus amores, quero trazer para vocês, anotem também que é bem importante, tá? Eu vou trazer para vocês 4 níveis da disciplina. E o primeiro nível é sobre a clareza. Então, você não consegue ser disciplinado com algo que não está definido. Entende? Se não está definido, ainda não é uma disciplina, porque você não definiu, você ainda não tomou aquela decisão. Então, trazer para clareza é importante para eu poder ter disciplina em algo que eu preciso. Por exemplo, né? Quero crescer profissionalmente. É vago. É vago. Vou realizar 5 contatos estratégicos por semana. Isso é executável. Dá para entender a diferença? Quero crescer profissionalmente. É vago. Mas o que que eu vou fazer para poder dar esse passo? Expandir com isso, avançar com isso para poder ter o resultado. Quero cuidar da minha saúde. É vago. Extremamente vago. Quero cuidar da minha saúde. Tá, como? O que que você decide? Então, por exemplo, né? Vou fazer uma caminhada, 30 minutinhos, segunda, quarta e sexta. Executável. Fez sentido? Clareza, essa clareza de tomada de decisão, ela reduz a negociação mental. Olha que importante isso. O segundo, meninas, é a decisão. Disciplina, ela começa como quando, né? Quando algo deixa de ser apenas uma intenção. Temos que ser intencionais? Sim. Mas vamos lá. O que você ainda chama de objetivo, mas que nunca transformou em decisão? Porque enquanto tudo for opcional, como muita coisa na nossa vida qualquer desconforto será motivo para a gente poder desistir. Então, olha que importante o poder da decisão. O terceiro, meninas, é a decisão. Perdão, é a repetição. Segundo, decisão. O terceiro, repetição. E aí, essa repetição, né, que entra aí a constância, ela não precisa ser um grande movimento esporádico, tá? Não é isso que vai transformar sua carreira.
É o pequeno comportamento repetido. Eu repito todos os dias a mesma coisa. Por exemplo, todos os dias eu posto um conteúdo, automaticamente vou ter mais seguidores. Todos os dias eu faço uma ligação, consequentemente, eu vou fechar mais vendas. Ou uma página estudada, ou um contato, ou uma caminhada, ou uma organização financeira. Eu só preciso começar e ser constante e repetir. Fazer uma conversa difícil, que não é fácil. Se eu fizer isso constantemente, isso não vai ser mais difícil, porque eu trago para perto, eu trago para consciência e eu começo a repetir isso. Então, um pouco, muitas vezes, né, supera muito os poucas vezes. Olha que interessante isso. O Joel J fala isso, o Caio Carneiro fala isso. Um pouco, muitas vezes, supera muito os poucas vezes. Olha que importante isso. Vou deixar para fazer tudo num dia só. Exemplo, né? Claro que se você fizer isso uma vez por semana, você também vai ter um resultado. Só que o resultado é um pouco mais lento. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. É uma disciplina. É uma disciplina. É uma constância menor, uma frequência menor. Mas não deixa de ser uma disciplina. Assim como uma atividade física de quem faz 2 vezes por semana e aquele que faz todos os dias. O resultado é diferente. A gente não pode negar que o resultado ele é diferente daquela pessoa que faz um pouco mais, certo? Mas de qualquer forma, a gente pode falar que a gente tem a disciplina e que a gente é constante naquilo que a gente faz. Tá fazendo sentido? E o quarto é liberdade. Quando eu não tenho disciplina, quando eu faço o que eu quero, né? Eu faço o que eu quero agora e aí eu pago o preço depois. E muitos de nós, talvez, estamos vivendo esse momento. Naquilo que eu não liguei, pagando o preço agora. E aquilo que eu não faço agora, eu pago o preço depois. Então, quando eu tenho a disciplina, eu faço o que preciso agora, para eu poder ter um pouco mais dessa liberdade depois, para eu poder colher os frutos. Então, eu planto para poder colher, que seja no curto, no médio e no longo prazo, dependendo daquilo que a gente está plantando. A gente também sabe se é algo que a gente vai colher no curto, no médio ou no longo prazo. Então, por exemplo, através de uma disciplina financeira, eu vou ter uma liberdade financeira. Então, isso eu construo agora, canso um pouco, porque é um pouco cansativo viver dupla ou tripla jornada de trabalho, de estudos, e mais a nossa vida que não para, né? Filho, marido, enfim. Mas é a liberdade que eu quero ter no futuro. Porque lá no futuro, vocês acreditam que eu vou plantar e colher isso? A tempo, talvez? Só se ganhar na loto, né? Então, por exemplo, uma disciplina na saúde, por exemplo, ter uma maior liberdade física. Está sendo desafiador para mim e para Marta acordar 5h15 da manhã, né, Marta? É, eu acordo às 5, né? Porque a marcha lenta. Até, Então, eu coloco para até ficar despertar, pronta às 5h30, eu já me eu levanto coloco às... para despertar às 5h10 e levanto 5h15. É sério? Nossa, é desafiador, gente, é desafiador. Mas a gente se comprometeu. E aí, a minha preocupação não é porque eu me comprometi com o outro. Antigamente, minha preocupação era essa. Para a gente talvez seja até mais fácil, né? Mas com esse conhecimento que a gente busca hoje, esse autoconhecimento, essa jornada, a gente sabe que é muito mais para nós do que pelo outro. Pelo outro, eu também posso fazer por inteira, mas o que que eu estou escolhendo para mim, sem dar a desculpa que talvez seja pelo outro ou para o outro, aquilo que eu devo fazer por mim primeiro, entende?
Trazer aqui um outro exemplo para vocês de disciplina profissional, para poder ter uma liberdade de escolha, para poder ter uma liberdade geográfica. Gente, isso é fantástico, de verdade, de verdade. Nossa, minha família faz tantos planos, e aí eu falo, o que vocês decidirem, eu tô dentro. Hoje eu falo isso, porque eu sei que eu consigo trabalhar da onde eu quiser, se tiver internet, é óbvio. Isso é muito poderoso, Senhor. Obrigada por isso, Deus, obrigada, de verdade. Ter disciplina com a própria agenda, que aí você cria uma liberdade de tempo, e aí você pode fazer o que você, entre aspas, quiser, no horário que você, entre aspas, quiser, no dia que você, entre aspas, quiser. Isso é muito gostoso. E também uma disciplina emocional, que é aquela liberdade para você não ser comandado pelas circunstâncias. Isso também é muito importante. Gente, vai ter situações que a gente, infelizmente, vai ter, né, uma descompensação emocional. A gente nunca sabe o que pode acontecer, certo? Mas o quanto mais estivermos, né, no movimento, nessa jornada, isso diminui, isso minimiza qualquer impacto que talvez uma descompensação, um desequilíbrio emocional pode gerar no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Bom, maravilha. Quero trazer aqui um exercício prático para vocês, como toda semana. Bom, aí na folhinha de vocês, meninas, que eu adoro, né? Sempre peço para vocês trazerem uma folhinha, ou pode ser no caderno, sem nenhum problema, tá? Divida em 4 quadrantes, ou um espacinho de 4 aí, linhas para cada, da forma como vocês preferirem. E aí eu quero que vocês escrevam, tá? No primeiro quadrante, a liberdade que eu quero. E aí completa. Eu quero ter liberdade para o quê? Coloca lá. Então, no primeiro quadrante, você vai destacar a liberdade que eu quero. Coloca lá. E aí completa a frase. Eu quero ter liberdade para, e aí para trabalhar com o que eu amo, para poder ter mais liberdade, para poder sofrer menos a sobrecarga, para poder aumentar a minha renda, para poder sair da CLT, para poder construir algo em paralelo, para não me tornar somente dependente de uma fonte de renda, para poder empreender, para poder ter mais tempo com a família, ou cuidar da minha saúde, para ser referência como profissional. Então, no que você pretende ter liberdade? Coloca aí no primeiro quadrante, certo? Segundo quadrante, o preço dessa liberdade. Então vamos lá, ó. Que disciplina essa liberdade exige de mim? Então, qual que é o preço dessa liberdade? Isso é uma noção que eu preciso ter clareza, gente. O que eu vou precisar executar para poder trazer essa disciplina para essa tal liberdade? Então, no segundo quadrante é o preço dessa liberdade. Então, qual disciplina essa liberdade vai exigir de mim? Então, por exemplo, eu quero ter mais autoridade. O que eu tenho que fazer para poder ter mais autoridade? Gente, simples. Produz conteúdo. O conteúdo te posiciona. Exemplo, tá? Quero ter mais cliente. Se eu quero ter mais cliente, se eu produzir conteúdo, eu não estou indo no caminho certo. Então, se eu quero ter autoridade, eu preciso produzir mais conteúdo. Autoridade no mercado, que é muito importante.
Mas se eu quero ter mais cliente do que autoridade, eu sou essa pessoa, tá? Eu, Patrícia, sou essa pessoa. Eu quero ter muito mais cliente do que autoridade. Eu quero ter autoridade, faz parte do processo. Mas eu quero trazer uma constância maior quando o meu número de clientes for maior também. Então, eu, Patrícia, quero mais clientes do que autoridade. Os dois caminham juntos. Mas eu estou escolhendo um primeiro. Quando eu construir esse um bem feito, eu estou colocando primeiro cliente para depois autoridade. Eu estou construindo a minha autoridade de uma forma mais lenta do que alcançando clientes. Então, eu, Patrícia, né, quero mais clientes. O que que eu preciso fazer? Prospectar, falar com mais pessoas. Prospectar todo santo dia. Falar com no mínimo 10 pessoas. Mínimo 10 pessoas. É o mínimo que eu tenho que falar por dia para poder gerar um movimento. E aí, conforme eu vou gerando movimento, vou tendo resultados, eu potencializo o número de prospecção. Isso não significa que eu aumente minha agenda. Vamos supor que eu quero crescer. O que que eu faço para poder crescer? Estudar mais. Preciso estudar nisso que eu não tenho ainda tanta habilidade ou expertise para poder ter para poder ser referência, para poder ter know-how, expertise, ser um expert neste caminho, né? Então, eu preciso estudar. Quero ter mais tempo. O que que eu preciso fazer mais tempo? Dar 2 horas a mais? Não, Deus, não quero. Antes eu queria, gente. Eu achava que 24 horas era pouco. Ai, mas o que que eu preciso fazer para poder ter mais tempo, gente? Eu preciso simplesmente organizar a minha agenda, o meu dia, as minhas 24 horas. Colocar o que que é prioridade, o que que não é, o que que é urgente, o que que não é. Quanto tempo eu vou falar no WhatsApp, quantas pessoas eu vou atender hoje, e o restante eu vou deixar para depois. Quanto tempo eu vou dedicar aos meus estudos, quanto tempo eu vou dedicar à minha saúde, à minha família. Vamos lá para o terceiro quadrante. Olha, o terceiro quadrante é o sabotador. Então, o que que eu faço hoje que me distancia da minha liberdade? Reconheça aí, ó, qual que é o sabotador, qual que é o vilão da moral dessa história. Tem uma atividade bem legal também que eu sempre faço, mas enfim, hoje eu preferi trazer essa, e é bem próxima. Então, reconheça no terceiro quadrante o que que te distancia da sua liberdade, ou do seu sonho, enfim, seu objetivo. É uma procrastinação? Ou é o seu celular? Ou é medo? Ou é o perfeccionismo? Que talvez, no meu ponto de vista, humilde, seja o pior de todos. Eu não sou, gente, perfeccionista. Eu não sou. Eu já fui. Ou talvez um excesso de planejamento. Sou extremamente planejadora, mas será que eu estou tendo ações? Eu estou executando? O quanto eu estou planejando, eu estou executando? Ou falta uma organização? Nossa, a Thalita falou muito isso na live hoje, agora, 8 horas da noite até as 9. Eu estava aqui conectadíssima, minha alma estava junto com ela. Ela falou muito sobre isso, sobre organização, que é o nosso mapa mental. Escreva, faça desenho, coloca vários tópicos, depois você organiza. Porque depois que você organizar, você vai ter clareza. Aí é o seu mapa mental, você, principalmente com o olho fechado, né? Vem aqui, ó, tá, tá. É a sua organização mental.
Mas para isso, não começa do nada, não começa aleatório. Se você não escrever, se você não colocar item por item, tópico por tópico, talvez fazer uma bagunça para você conseguir visualizar, expandir a sua mentalidade, para poder construir aquilo, para poder construir os passos que você precisa, certo? Às vezes é uma dificuldade em dizer não. Eu também já fui essa pessoa. E talvez eu seja até hoje, de verdade. Eu tenho essa dificuldade de dizer não. Trago para consciência, mas continuo tendo. Menos, mas tenho. No quadrante, no quarto, né? No quarto quadrante, tá? Vai ser o seu novo acordo, certo? Bora? Então vamos lá, meus amores. Eu quero que vocês completem, tá? Então, durante esses próximos 7 dias, cada 7 dias é um desafio. Então, independente da minha vontade, eu me comprometo a. Quem tem clareza aí do que vai colocar? Já bate aqui para mim, ó, já manda na lata, de verdade. Ou reflitam. E, gente, coloca uma só. Fiquem tranquilas. Apenas uma para a semana, mas uma que seja executável. Então, durante esses próximos 7 dias, independente da minha vontade de dormir mais tarde, ou de dar um passo, ou de fazer uma caminhada, ou de falar mais sobre o meu negócio, enfim, eu me comprometo a. São só 7 dias. Se você passar pelos 7 dias, acredite, você vai continuar. Ai, Deus. Se comprometa, você com você mesmo, certo? E vamos melhorar isso daqui? Quem topa? Quero que vocês se levantem. Bora. Ó, vamos fazer aqui um movimento muito simples, tá? Fiquem de pé. Fiquem de pé pela sua decisão, hein? Fiquem de pé pela decisão de vocês. Vamos lá, ó. Existe alguma área da sua vida que você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas está esperando aí, ó, uma vontade, o momento certo, o dinheiro, a aprovação, a coragem, a motivação? Quem? Quem já sabe? Ó, agora pensa na liberdade que você deseja conquistar. Pode ser com o olhinho fechado ou o olhinho aberto, mas pense. Pense na liberdade que você deseja conquistar. E aí, eu quero que você dê um passo para frente. Então, vamos lá. Ó, esse passo para frente simboliza a decisão que você está tomando agora sobre o que você colocou aí ou no papel, ou que está aí, ó, pesando na sua mente sobre os resultados que você precisa ter, passos que você precisa dar para ter o resultado que você precisa ter. Certo? Conta aqui para mim. Corpinho de Gisele Combinado? Bündchen. Como? Como? Corpinho, corpinho de Gisele Bündchen daqui a um ano. Adoro. Você já tem, Marta. Você já tem. Isso é muito legal. Isso é muito legal, gente. E é possível. E aí, quais são os passos que você precisa dar para poder, de repente, modelar cintura, firmar um pouquinho mais pele, músculo, criar mais músculo? Enfim, é super possível. Super possível. Isso não é uma construção da noite para o dia.
Mas é um planejamento que a gente pode sim construir e dar passos. E às vezes, meninas, quem são as pessoas que podem me ajudar a avançar com isso? Porque às vezes é a falta de conhecimento, sim. Às vezes não. Mas às vezes é. E aí eu preciso de alguém caminhando comigo para eu poder dar esses passos. E às vezes, mesmo que não seja a falta de conhecimento, às vezes eu também preciso de alguém para poder me ajudar a me conduzir, a dar esses passos. Sozinha é um pouco mais difícil, né? Lá na adolescência a gente só batia no peito e ia. Hoje é um pouco mais desafiador. Tranquilo, Gi, fique em paz, amiga. Ai, Deus, olha eu maluca. Ai, Senhor, maravilha, gente. Então, esse passo, menina, simboliza a decisão, né? Então, a gente parar de negociar diariamente, né, com aquilo que você já decidiu que é importante para você. Então, meus amores, complete aí verbalmente ou escrevendo. A liberdade que eu quero, ele exige de mim disciplina para o quê? Então, a liberdade que eu venho buscando, ela exige de mim disciplina para o quê, Deus? Para o quê? Eu sei aqui, ó. Eu preciso, eu mereço. A disciplina que eu busco hoje é a prospecção, gente. Para mim é inegociável. Inegociável. Prospectar. Independente do horário, tá? Geralmente eu faço de manhã. Mas se eu tiver fazendo algo de manhã, eu vou fazer de tarde ou eu vou fazer de noite, mas eu não vou deixar de fazer. Hoje, para mim, é isso. E trazendo uma aqui para vocês, tá? E tá tudo bem. Pode ser só uma. Certo? Então, meus amores, decida, né? Escolha, na verdade, escolha aí pelo menos um comportamento que tenha impactado aí a sua vida, a sua carreira, e durante esses 7 dias decida executá-lo, certo? Pode ser aí 30 minutos de estudo por dia, pode ser, né, 2 prospecções por dia, apenas 2. Ou publicar 3 conteúdos na semana, ou acordar no horário determinado, como eu e a Marta, Jesus! Mas tá sendo, ó, muito bom, muito produtivo. Organizar 15 minutos da sua agenda por dia, ou um dia antes à noite, ou de manhãzinha. Organiza ali, ó, escreva tudo que você vai fazer ao longo do seu dia. Isso já é uma organização, não precisa ser uma organização anual, um planejamento anual. Começa pelo diário, depois semanal. E aí depois você pode fazer curto, médio, longo. Ou caminhar 30 minutos. Não pegar mais o celular durante a primeira hora da sua manhã. Ou fazer uma ação diária para você poder desenvolver o seu negócio. Senão você nunca vai ter nada. Só vai ficar na vontade de ter ou de fazer algo para você nesse sentido. Em todos esses que eu tô falando. E aí, meus amores, em cada final de dia, a gente registrar. Cumprir esse acordo hoje? Sim ou não? Simples assim. E aí responda como que vocês se sentiram, escrevam. O que que eu fiz apesar disso? E como eu me senti ao cumprir, depois, né? De cumprir. Missão cumprida, alívio, me senti feliz por não ter sido, né, indisciplinada ou inconstante, enfim. Então, o objetivo não é buscar a perfeição, certo? É começar a construir uma coisa extremamente poderosa, que é a nossa autoconfiança.
Porque a autoconfiança, gente, ela nasce quando você mesmo percebe, né? A gente percebe isso. Então, quando eu digo para mim que eu vou fazer algo e eu faço, isso potencializa a minha confiança. Vocês já assistiram o filme O Homem que Mudou o Jogo? Quem aqui já assistiu? É com o. Como é que é o nome dele? Brad Pitt. O Homem que Mudou o Jogo. Alguém já assistiu? Gente, esse filme é fantástico. Anotem aí. Tem na Netflix. O Homem que Mudou o Jogo. Ele é interessante porque ele mostra método, ele mostra consistência, tomada de decisão, disposição para poder sustentar, né, um caminho, mesmo quando o ambiente ele não era ali não validado imediatamente pela escolha do Brad Pitt. O filme é fantástico, gente, assiste. É muito bom mesmo. Bom, meus amores, talvez a vida, né, que você deseja não esteja aí esperando uma grande oportunidade. Talvez ela esteja esperando uma versão sua que aprendeu a cumprir pequenos compromissos diários. Pense sobre isso, reflita sobre isso e não pergunte apenas o que eu quero conquistar. Traga expansão, traga clareza. Quem eu preciso me tornar para poder sustentar aquilo que eu estou pedindo? Olha a diferença, a virada de chave. Então, a liberdade, ela não é, né, fazer tudo o que a gente quer. A liberdade é sermos menos escravos, né, daquilo que nos impede de viver o que a gente quer se tornar. Faz sentido para vocês? Gente, o importante, né, é não depender exclusivamente de uma motivação. Eu honro as decisões que me aproximam da vida que eu escolhi construir. E na próxima semana a gente vai entrar com um tema muito poderoso que é responsabilidade pelos resultados. Fantástico divisor de águas. E vocês vão ter acesso a um mentor fantástico que vai vir dar essa aula para vocês, que é o Dr. Márcios. Quem aqui conhece o Dr. Márcios, vira e mexe, eu convido ele, convido outros profissionais, mentores ou líderes de referência para poder estarem aqui contribuindo com o nosso momento, tá? Vai ser incrível, incrível. O cara é fantástico, tem muita expertise, muito know-how. Então, se preparem aí para o tema da próxima semana. E eu estou abrindo aqui para vocês, porque está muito correlacionado com a ponte que a gente está fazendo hoje. Lembrem-se sempre que tudo que a gente está fazendo é uma construção. Isso é um planejamento. Cada tema que eu trago às terças-feiras, ela constrói ponte para aquilo que a gente quer chegar num resultado final, certo? Quando a gente assume, né, as nossas escolhas, a gente também começa a assumir, gente, o poder de mudar os nossos resultados. Então, na próxima semana vai ser simplesmente incrível. O Dr. Márcios é um querido, ele é extremamente aberto, tem muito conhecimento. Estejam no horário, gente, de verdade. Vamos honrar esse homem, tá? Se esforcem para chegar no horário. De repente, se vocês estiverem, né, em outro lugar que vocês possam conectar, mesmo que com fonezinho, câmera fechada, e quando puderem abrir as câmeras, enfim. Vamos honrar esse cara aí que vai vir com toda a vontade do mundo para poder estar aqui com a gente. Tá bom, meus amores? Se alguém tiver, né, qualquer dúvida, eis-me aqui. Deixa eu acompanhar o chat, gente. É muito raro eu olhar, mas vamos lá. Eu sempre gosto de olhar no final, né? Boa noite. Oh, meu Deus, melhoras, minha amiga Érica, fez extração de dente, tá aí só ouvindo e anotando, provavelmente, né? Faça muitos gelinhos. É difícil falar para você tomar sorvete, porque, meu Deus do céu, coisa. Eu sei que é gostoso, mas coisa assim que faz muito mal para a saúde, eu não oriento, não. Mas enfim, toma um açaí, um suco com bastante gelo, suco natural. Ai, gelatina. Boa noite. Espero que não tenham perdido muito. Continuar a levantar cedo para fazer isso. Maravilha. Estudar pelo menos uma aula por dia. Muito bom, muito bom. A internet está ruim, tá tudo certo. Maravilha, meninas.
É isso, meus amores. Gratidão pelo tempo de vocês, evoluindo, crescendo juntas aqui. Tudo que eu trago para vocês, eu cresço absurdamente também, tá? Estamos juntas nessa jornada, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem lá no grupo ou no meu particular. Vocês sabem, vocês me conhecem, né? O quanto eu sou aberta, flexível, enfim, contem comigo sempre. E estejam aí preparadas para a próxima semana, certo? Combinado? Beijo no coração de vocês. Vamos tirar uma foto, gente. Já ia me esquecer. Bora. Conseguem abrir para uma fotinho? Temos que registrar esses momentos maravilhosos. Quem pode? Maravilha. Ai, tá frio, né, amiga? Meu Deus, a Jéssica. Vamos lá. Um, dois, três e. Aí, maravilha, meninas. Gratidão pelo carinho sempre. Estamos juntas aí nessa crescente, viu? Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão.